Esse projeto, Perfumes e Moscas, foi contemplado pelo Fundo Municipal de Cultura de Bento Gonçalves no ano de 2019. Nome do proponente, Ismael Sebem. Convênio de número 937319. Maquiagens em dia de chuva, de Ismael Sebem. Deitado na cama, era insuportável ficar acordado. Por debaixo da blusa, passava as mãos nas costas da esposa e, com cuidado, tentava não enroscar as pontas das suas unhas roídas no pijama dela. O que mais o incomodava era o ronco de sua mulher, cansada de um dia de trabalho pesado. E ele lembrava que à tarde havia sido demitido, pois a empresa acabara de declarar falência. Como viveria agora? Resolveu que não contaria nada a ela e que no dia seguinte sairia de casa no mesmo horário, como se fosse trabalhar, e que caminharia dentro de si pela cidade, procurando solução. E por causa do ronco da mulher, lembrava-se do barulho das máquinas de costurar sapatos, daquelas com quem conviveu mais tempo do que com a própria esposa. Elas que não lhe deixavam dormir, cerrar os olhos, como se ele as tivesse traído. Levantou-se e fez o que havia prometido a si mesmo. Tratou de fazer silêncio para não acordá-lo. Procurou as roupas às cegas, não ligou as luzes. Vestiu-se no corredor. Negou o café. À noite, depois do dia que contarei agora, jurou à mulher que havia lhe dado um beijo antes de sair, como sempre fazia. Ela suspeitou. Mais tarde achou tudo burrice se comportar daquela maneira, já que não havia falado nada para a mulher sobre a demissão. Se ela acordasse, o que poderia imaginar senão que estava indo ao trabalho? Naquele dia, 15 minutos de ônibus e chegou ao centro da cidade. Só queria tomar um café preto. Entrou na primeira lancheria que encontrou. Pedintes à porta recitando suas fraquezas mundanas, pessoas com celulares ao pé do ouvido, negociando desde cedo, comprando e vendendo. Todas grudadas à tela, deixando o prato de lado, o lanche esfriando. Aposentados e viúvos, lendo jornais à procura de companhia, policiais perambulando pela praça. Um pastel, por favor? Que maldito cheiro de fritura, porra! Como vou atrás de emprego desse jeito? Perfumado. O que tomou o primeiro gole? Ouviu a vinheta do Jornal da Manhã. Sentiu o café entalar na garganta. Não estava batendo o cartão ponto. Começou a suar. Não sabia se por causa dos pensamentos ou por causa do café pelando. Queria encontrar alguém como ele. Mas como saber se as pessoas estavam tão distantes? Por quê? Tomou o resto só, num gole só. Queimou a garganta. Não aguentava mais continuar vendo o homem internado, rindo, lendo o jornal sem olhar o relógio. Uma mulher ergueu o braço. Um suco de laranja, por favor? Quando o liquidificador começou a preparar o suco, lembrou-se novamente das máquinas de sapato e do ronco da mulher na noite passada, cansada de um dia pesado de trabalho. E ele ali, erguendo uma xícara leve de café, feito o homem engravatado que estava a 2 cadeiras para lá. E o liquidificador andava e ele pensava sobre o uniforme da empresa limpo quando chegasse em casa, sem o suor preso no corpo e os calos das suas mãos aos poucos sumindo, e ouviu o boca de ofertas da farmácia em frente gritar: "Promoção de fraldas!" Levantou-o rápido da cadeira e foi até o balcão. Amélia queria ter filhos. E o liquidificador ainda trabalhava, a laranja, a água, tudo se misturando e girando no líquido. E ele pôs a mão no bolso e revirou lá dentro em busca de uma moeda. E ele não achava, e a atendente em frente dele parada, e ele mexia, e ele revirava, e ele tentou remexer ainda mais no bolso, ele começou a suar e a falar sozinho, até que por fim tocou na moeda. O liquidificador foi parando. Ele respirou fundo, parou, pagou e saiu. Passava uma a uma as vitrines das lojas, mas pouco mais de 1 hora longe de casa, da rotina, e não sabia o que estava fazendo ali. Estava perdido.
Porque olhava as vitrines à procura de vagas de emprego, se viveu toda a sua vida ao lado de máquinas, erguendo peso. Caminhando, uma das lojas chamou a sua atenção. Ouviu o som dos circos, do picadeiro, do palhaço. Parece que todos os outros sons da cidade calaram. Os ônibus, o vendedor de ouro, o boca de loja, que gritava as ofertas do dia, as buzinas dos carros. Sentiu-se bem. Que feliz lembrança aquela música trazia. Ele sentado ao lado de 20 ou 30 coleguinhas na sala de aula apertada, e no terreno baldio ao lado da escola, o pequeno circo que causou alvoroço ao se instalar ali. Por 2 semanas todos esqueceram o português, a matemática, a química e até a educação física. Grudavam os olhos e ouvidos na janela da sala de aula para ver o palhaço sabiá passar. Aquele que dava chute em bunda de gordo até o sapato gigante entalado. Lembrou-se que vendeu garrafas de vidro para cobrir o ingresso. Trombada! Sai da frente, pô! Cuida aí! Sai da calçada, anda! Tá pensando o quê? Antônio pediu desculpas, continuou andando. De onde vinha a música dos circos? Desviando de pessoas, erguendo os olhos por cima de todas aquelas cabeças, foi caminhando em direção ao som. Como nunca havia visto aquela loja antes? Como nunca havia visto aquele colorido todo na vitrine? Como? Na cidade cinzenta. Porque aquilo que ele fez tão bem na infância estava hoje tão longe dele. Os chapéus, aros, plumas, argolas, os sapatos gigantes que ele tanto gostava, nariz de palhaço, bola bolha, gravatas de todas as cores, perucas e um kit de maquiagem em promoção. Antônio balançou na corda bamba. Como queria ser o palhaço sabiá. Mas que palhaço haveria de ser tão triste quanto ele? Palhaços não se suicidam, morrem de tanto rir. Após pouco mais de 1 semana rodeando o centro da cidade atrás de trabalho, fazendo algumas entrevistas, buscando agências de emprego, enfrentando filas quilométricas, exausto, não tirava da cabeça o som dos circos. A plateia eufórica, o rugido dos leões, as crianças, a risada alegre do palhaço sabiá. Não conseguiu mais se aguentar. Com a tristeza escondida, resolveu entrar na loja e comprar a fantasia de palhaço. Comprou também algumas maquiagens, o sapatão e, claro, o nariz. Suava frio pensando que aquele dinheiro todo garantiria 1 semana da casa. De brinde, ganhou uma pasta usada para guardar todo o figurino. Mas como chegar em casa com aquela tralha toda? Teve uma ideia. Antônio já estava sentado à mesa quando Amélia trouxe, queimando as mãos, as panelas de feijão e arroz. Pronto, dei uma esquentada, mas está bom. Resté de ontem. Brincou Amélia. Antônio ficou estático, pensativo. Então a mulher disse: Ei, Antônio, o que você tem? Ei, Antônio? Oi, o que tem? Nada. Como nada? Chamei umas 10 vezes. É que eu tô cansado. Tudo bem na firma? Fui promovido. Amélia acendeu os olhos. Me tiraram das máquinas e agora vou vender sapatos de porta em porta. Quê? Fui promovido. Isso é cara que se faça? Ficar pensativo com uma estátua grega? Que bom, meu amor! Correu ao redor da mesa e pulou no pescoço do marido, dando-lhe um abraço. Antônio deitou nos ombros da mulher. Amélia acrescentou: Eu vi a mala lá no quarto, embaixo da cama. Foi quando Antônio deu um pulo. Viu? E fez uma cara de apavorado. Sim, vi. Por quê? Porque, bem, tem uns catálogos lá, eu não quero desorganizar. Não, eu não abri. E até perguntar de onde tinha vindo aquela coisa. Melhor. Mas então quer dizer que finalmente vamos jantar num restaurante francês? E abriu um sorriso. É cedo ainda, temos que deixar umas contas em dia. Tá certo, mas depois quero ir. É meu grande sonho, você sabe. Antônio encolheu e encheu a boca de arroz e feijão para evitar a conversa. Das primeiras vezes em que o palhaço Sorriso saiu a fazer rir, a rua não deu bem.
Era época de férias e muitos procuravam o litoral, portanto o movimento era baixo. Ainda assim, durante a semana, Antônio saía cedo, muito bem arrumado e de pasta na mão. Ia até a Praça das Pombas, descia as escadas que davam no banheiro público e, na frente de um pedaço de espelho que havia sobrado da folia dos vândalos, transformava-se. Eu sou o palhaço Sorriso, aquele que faz você rir até mesmo depois de ter arrancado um siso. Feito o trabalho, a palhaçaria, trocava de roupa, limpava a maquiagem e voltava para casa. No primeiro mês, Antônio falou a Amélia que o dinheiro que ganhava com um novo cargo era pouco, pois a comissão acertada nos 30 dias iniciais era mais baixa que nos demais. Ainda disse que os sapatos não saíram bem, porque outro vendedor havia feito aquela praça há pouco tempo. Antônio engoliu seco quando a esposa cogitou um jantar num restaurante francês. No segundo mês, o palhaço Sorriso já estava com um bom espetáculo. A rua até que não deu tão mal, mas não mais do que ele esperava. Conversou a mulher dizendo que a firma estava em crise e que o chefe falou brevemente sobre a empresa ter perdido uma licitação. Explicou como pôde o que a palavra significava. As coisas vão mudar, Amélia. As coisas vão mudar. 3 dias mais tarde, Amélia pediu que o marido passasse no mercado para comprar pães. Mas Antônio inventou uma forte dor de estômago e que não conseguia sair de casa. Já havia pendurado na conta do mercadinho por 3 dias seguidos. Depois de 15 dias, as primeiras compras faltaram. No terceiro mês, Amélia veio dizendo que havia saído do emprego e que estava quase certo para começar no outro. À noite, na cozinha de um bar, só iria acertar os detalhes. Começou a trabalhar. Amélia saía de casa pouco depois de Antônio chegar. Por mais que o marido quisesse esperar a esposa, dormia. Os dois quase não se viam mais. Da vez em que a mulher chegou quase ao nascer do sol, Antônio ficou furioso. Amélia comentou que o dono do bar tinha vários pontos de comércio espalhados pela cidade e que ela foi trabalhar num outro lugar, substituir uma menina que havia faltado. O marido, sem pôr muito dinheiro em casa, não pôde dizer nada. Como ser o palhaço Sorriso, depois de tudo o que estava acontecendo? Certo dia, Amélia disse ter perdido o ônibus. Nesse dia tiveram uma discussão ferrenha que terminou com a esposa falando o seguinte: até quando teremos apenas 2 xícaras na nossa mesa? Que vida é essa? Queria ter filhos. Nem um mês depois do acontecido, jantando, quando Antônio ameaçou mostrar ciúmes da mulher e estar trabalhando à noite, emburrada, sem dizer uma única palavra, Amélia levantou da cadeira e foi deitar-se. Antônio cruzou os braços e deitou por alguns minutos a cabeça já pesada em cima da mesa. Quando a ergueu, sentiu os olhos arderem por causa da luz fraca, amarela. Estendeu os braços e limpou as flores de plástico empoeiradas que enfeitavam a mesa. Pegou o controle remoto e desligou a TV 14 polegadas que ficava em cima do roupeiro. Ficou tentado em puxar de lá de cima uma caixa de sapatos com algumas fotografias de quando os dois eram felizes. Permaneceu mais um tempo acordado e foi deitar. Nem mesmo encostaram-se à noite. Levantou no outro dia e, como sempre, arrumado e de pasta na mão, foi até a Praça das Pombas. Desceu as escadas que davam no banheiro público. Puxou para fora a roupa de palhaço e vestiu-se. Mas quando parou em frente ao pedaço de espelho, em que sempre se maquiava, pisou em algo. Era um batom vermelho. Passou o dedo no espelho e tirou um pouco do pó de maquiagem. Suspeitou. Alguém como ele ocupava aquele lugar. Conforme ia embranquecendo o rosto, seus olhos ganhavam verdade. Realçava suas linhas de expressão, delineava a alma. Esquecia-se de ser Antônio. Sombra sombreava o vermelho, velava seu sorriso e fazia nascer o do palhaço. Ela, conforme passava o lápis na sobrancelha, desenhava na cabeça as ruas e becos que visitaria. Orgulhava-se dos olhos verdes, por isso pintava querendo realçá-los. Tratava com delicadeza a pele.
Investiam em cílios postiços e uma bolsa. Poupava em perfumes, dizia ter seu próprio aroma. Essência pura. Deixava de ser Amélia para ser a outra, Suzy. Sentia-se mais, tanto que se esquecia dos problemas. O céu nublado já acusava. A sinaleira próxima do zoológico não daria muitos carros. As famílias deixariam de visitar o leão, a zebra, a girafa e iriam ao shopping. O palhaço Sorriso resolveu buscar uma sinaleira mais longe daquelas em que sempre trabalhava, mais perto do shopping. Talvez daria mais grana, quem sabe a caminhada valeria a pena. No fim do dia até que deu bem. Poucos não baixaram os vidros dos carros e abriram um sorriso ao palhaço. Com as nuvens carregadas, a noite veio antes. Já era hora de sair. A caminhada seria mais longa. Depois de negarem a ele um banheiro de bar e de uma farmácia para se trocar, demorou um pouco para encontrar um banheiro público, mas estava trancado. Resolveu voltar por outro caminho. Quando subia as escadas, foi abordado por 2 indivíduos. Sentiu logo que aqueles não eram bons ares. Segurou firme a pasta e avançou sobre eles. Só Deus sabe por quanto tempo correu, até se esconder atrás de alguns carros em um estacionamento. Vigiando, percebeu que acabaram desistindo, mas ainda permaneciam ali, em frente ao estacionamento. Descansou, retomou o fôlego, deixou os minutos passarem até ver os 2 sumirem dos seus olhos. No entanto, sabia que, da mesma forma que entrou no estacionamento, correndo, devia sair, para evitar maiores complicações. Seria cômico o noticiário. Homem tenta assaltar estacionamento vestido de palhaço. Enfim, tomou forças e foi. Havia perdido a hora, o ônibus, então encarou a pé. Decidiu que faria uma volta ainda maior e que iria até o seu velho e bom camarim de sempre. Andou por quase 1 hora, quando, já próximo do seu banheiro, começou a chover forte. Não se via nada à frente. Então o palhaço Sorriso resolveu abrigar-se embaixo de um toldo, numa avenida movimentada do centro. A roupa de palhaço encharcada perdia o brilho. Já passava das 22 e ele dividia espaço com prostitutas e michês. Chove forte. A maquiagem começa a borrar. Houve um estouro. Caminha em direção da esquina. O homem dirige em alta velocidade. A cidade é rápida, caos vertiginosa. Chove forte. Os limpadores de para-brisas não dão conta. Não vê nada à frente. Os olhos do motorista andam lentamente. R$50, diz Suzy. Pega a carteira no porta-luva, passa aqui, diz o homem. Puxa a nota de 50 e depois do gozo dá ela, com desgosto. As putas deveriam cobrar antes do gozo. Desconfiado, próximo da esquina, guarda a carteira no bolso de trás. É quando houve um estouro. Farol quebrado, vidro estilhaçado, fumaça saindo do capô. Uma tontura nas cabeças. Ele com medo das sirenes. O medo que Suzy seja vítima na ocorrência policial. Que Fátima, que está deitada em casa com Laurinha e Pedrinho, irá dizer: tô tonta. Sai do carro. Mas sai! Para, larga meu braço! Sai do carro, sua puta! Tu acha que eu sou o quê? Sai! Chuta ela para fora do carro. Suzy sai cambaleando, tira o salto alto e caminha de pés descalços. Envergonhada, puxa a saia para baixo. Está ensopada. Um pouco a chuva, um pouco o choro. Borra a maquiagem. Encostando-se pelo muro, dobra a esquina. Dobram a esquina. O palhaço Sorriso e Suzy olharam-se, irreconhecíveis. Depois, pararam alguns metros um do outro, cobertos de água. Antônio olhou a mulher de cima a baixo. Quase não acreditou. Talvez nunca tivesse visto Amélia tão linda. Ela quase esqueceu de si, esboçando um sorriso ao ver o palhaço. Ao mesmo tempo, sentiram-se traídos. Lançaram olhares de adeus, viraram-se e começaram a caminhar. Foi quando ouviram uma música. Tocava Je t'aime, moi non plus. Estava em frente ao restaurante francês. Olharam para ele, colocaram a mão no bolso e, tímidos, contaram o dinheiro.
Andaram em direção à porta da entrada. O atendente olhou-os de cima a baixo. Os dois encharcados. Engoliu seco um não. Era terça-feira. O restaurante geralmente ficava às moscas. E disse: "Os nomes, por favor." "Antônio." "Amélia." Deram-se as mãos e entraram no restaurante francês.